Terça-feira, 19 de maio de 2026, governo federal anuncia 30 bilhões de reais em créditos para a compra de carros por motoristas de aplicativo e taxistas. As novas exigências de segurança e as regras operacionais para os empréstimos consignados do INSS. Santa Catarina entrou em estado de alerta climático por causa da possível chegada de um novo El Niño. Presidente dos Estados Unidos ameaça Irã com novos ataques aéreos. Organização Mundial da Saúde declara preocupação com o aumento de casos de ebola na África. Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, enfrenta ação bilionária por causa de anúncios fraudulentos nas plataformas. E na Rocinha, moradores coloriram as ruas em clima de Copa e mantiveram viva uma das tradições mais marcantes do futebol brasileiro. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está começando. Olá, boa noite para você. O presidente Lula participou da abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção em São Paulo. Depois, ele seguiu para o lançamento do programa Move Aplicativos. E Lula anunciou 30 bilhões de reais em créditos para a compra de carros por motoristas de aplicativo e taxistas. Hoje o Brasil tem cerca de 1.700.000 motoristas de aplicativos e taxistas, uma categoria que cresceu 25% em apenas 2 anos. E o pacote de 30 bilhões de reais vai ser coordenado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O dinheiro vai subsidiar juros para que eles fiquem abaixo da taxa Selic, que hoje está em 14,5% ao ano. O financiamento vale para os carros novos de até R$ 150 mil. O programa dá condições especiais. A entrada pode ser zero. E o prazo de pagamento chega a 72 meses, ou seja, 6 anos. O motorista ainda vai ter até 6 meses de carência para começar a pagar a primeira parcela. Outro detalhe importante, o foco são veículos que usem combustíveis renováveis, como etanol, ou modelos híbridos e elétricos. Os critérios para se candidatar são claros. É preciso ter o carro como ferramenta principal de trabalho. No caso dos motoristas de aplicativo, a regra exige cadastro ativo há pelo menos 12 meses e o mínimo de 100 corridas realizadas no último ano. Os taxistas precisam estar registrados em atividade regular. A gente nunca leva em conta que vocês estão aqui naquela pressa maluca porque vocês querem ganhar o dinheirinho de vocês e tem uma disputa no mercado, tem muito motoqueiro, tem pouca entrega e que vocês muitas vezes querem ir para casa para cuidar do filho, para cuidar da mulher, para pegar a criança na escola. A gente fica incomodado quando a gente deveria falar, graças a Deus, esse companheiro está trabalhando, porque se ele não estivesse trabalhando, ele poderia estar sendo vítima do crime organizado nesse país e caindo na bandidagem, ao invés de trabalhar honestamente com a sua moto para levar comida para casa, para sua mãe, para o seu pai e para os seus filhos. Já no encontro com empresários da construção civil, Lula reforçou a defesa pelo fim da escala de trabalho 6x1. E no discurso pediu para que empresários do setor não se assustem com a proposta de emenda à Constituição em debate no Congresso Nacional. Amanhã, o relator do texto deve apresentar a primeira versão do parecer sobre a mudança trabalhista. Não fique assustado. A escala 6x1 é uma coisa que é necessário, porque hoje o povo quer mais tempo para ficar em casa, quer mais tempo para lazer, quer mais tempo para estudar, quer mais tempo para namorar. É normal que a sociedade tenha avançado muito, é normal que os avanços tecnológicos... Eu vi agora numa casa industrializada que o cara fica lá só vendo o robô trabalhar. Imagina, o robô não vai fazer greve, não vai pedir aumento de salário. Imagina que beleza para vocês. Mas enquanto tiver trabalhador, a gente tem que saber o seguinte, a gente tem que respeitá-los. Mas o presidente considerou que é importante respeitar a realidade de cada categoria. Ninguém vai impor, sabe, na marra. É preciso a gente respeitar a realidade de cada categoria, de cada profissão, de cada setor econômico, para a gente fazer as coisas que resultem no benefício que nós queremos resultar e trazer mais benefício para a sociedade brasileira. Lula destacou a importância do setor da construção para o crescimento do país e lembrou o Reforma Casa Brasil, que financia reformas em casas de famílias com renda de até R$ 13 mil.
Ele prometeu melhorar o andamento do programa. E agradeceu também aos empresários do setor pela entrega de uma carta com demandas e sugestões à presidência. Disse que vai levar uma resposta ao grupo. O empresário sério faz como vocês fizeram agora. Prepara uma pauta de reivindicação com começo, meio e fim de todos os assuntos que causam problemas para vocês, o que vocês querem melhorar, inclusive com sugestões para o governo melhorar. Não se escondam de fazer qualquer proposta para nós. A construção civil é imprescindível para o futuro desse país em qualquer momento histórico. Vamos ao mercado financeiro. O dólar voltou a subir e o Ibovespa fechou em forte queda, atingindo o menor patamar desde janeiro. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,04 na venda, alta de 0,85%. O euro também subiu, 0,45%, vendido a R$ 5,85. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 1,52%, recuando ao patamar dos 174 mil pontos. As ações da Uzi Minas e Positivo foram as mais valorizadas do dia. Casas Bahia e Raizen registraram as maiores baixas. A seguir, INSS. Novas regras do empréstimo consignado passam a valer nesta terça-feira e biometria será obrigatória. As novas regras para a contratação de empréstimo consignado do INSS começaram a valer hoje. Já estão valendo as novas regras operacionais e as exigências de segurança para empréstimos consignados do INSS. A partir de agora, o aposentado terá que validar o pedido por meio de biometria facial, pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Após solicitar o crédito consignado junto ao banco, o beneficiário recebe a proposta no aplicativo Meu INSS com o status pendente de confirmação. A partir daí, a pessoa terá 5 dias corridos para confirmar a operação por reconhecimento facial. Se o procedimento não for realizado dentro do prazo, o contrato é automaticamente cancelado. Outra novidade é em relação ao comprometimento máximo da renda, aposentadoria, pensão ou outro benefício, que caiu de 45% para 40%. No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, o limite será de 35% do valor recebido mensalmente. Também houve mudança no prazo de pagamento, que passou para 108 parcelas, ou seja, 9 anos. Antes, o limite era de 96 parcelas, o que corresponde a 8 anos. E o beneficiário também tem agora a possibilidade de contratar o empréstimo e começar a pagar somente após 3 meses. Segundo o governo, as novas regras vêm para reforçar a segurança destas modalidades de crédito. A chance de um novo El Niño no segundo semestre colocou Santa Catarina em alerta. O governo do estado decretou ontem situação preventiva por 180 dias para reforçar o monitoramento e as ações da Defesa Civil diante do risco de chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina e a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, existe 80% de probabilidade de o El Niño começar entre julho e agosto deste ano. O alerta foi baseado em dados divulgados pelo Centro de Previsão de Clima dos Estados Unidos. Para o sul do Brasil, o fenômeno costuma provocar aumento das chuvas e temperaturas mais elevadas. Este aquecimento deve se intensificar e até se ampliar durante o segundo semestre, o que leva à configuração do fenômeno El Niño, que em Santa Catarina deve influenciar as condições de chuva, de precipitação, principalmente na primavera. Até lá,
teremos então chuvas dentro da média, lembrando que estes meses de maio, principalmente em junho e sobretudo em julho, teremos pouca chuva, ou são meses em que ocorre pouca chuva no estado. As médias ficam aí entre 70 a 130 milímetros, principalmente no litoral, enquanto o interior do estado até pode ter um pouquinho mais, aí em torno de 110 até 130 milímetros. Em Criciúma, no sul catarinense, a Defesa Civil já começou a adotar medidas preventivas para reduzir o risco de tragédias. Entre as ações estão a limpeza de rios, a manutenção de bocas de lobo, fiscalização de terrenos baldios e monitoramento constante das áreas de risco. O El Niño é um fenômeno climático natural causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Essa alteração muda a circulação da atmosfera e impacta diretamente o regime de chuvas em diversas partes do mundo. No sul do Brasil, os efeitos mais comuns são o aumento das precipitações e o risco de enchentes, deslizamentos e inundações. Em relação a outros fenômenos que ocorrem nesta época do ano, como é a questão dos nevoeiros, isso aí tendem a ser bastante frequentes, episódios aí de temporais ou de chuva mais intensa associada à passagem de ciclones extratropicais pelo sul do Brasil, não se descartam, né? Devem acontecer, até porque estamos no período de maior ocorrência desses ciclones extratropicais. E aqueles episódios de neve que normalmente ocorrem no outono e principalmente no inverno também podem acontecer, dependendo aí dessa maior umidade associada aí às temperaturas mais baixas que são esperadas também em alguns momentos deste nosso outono e inverno. Um dos casos mais marcantes associados ao fenômeno El Niño aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024. As enchentes históricas deixaram 185 mortos e 23 pessoas desaparecidas. Diante da possibilidade de um novo evento climático, a orientação das autoridades é que a população acompanhe os alertas oficiais e evite áreas de risco durante períodos de chuva intensa. Vamos ver como ficam as temperaturas desta quarta-feira nas regiões sul e sudeste do país. No sul do país, apesar da queda nas temperaturas, céu limpo e tempo firme no Rio Grande do Sul. Já no Paraná e Santa Catarina, o sol aparece entre nuvens. Caxias do Sul, mínima de 4, máxima de 14. Curitiba, mínima de 10, máxima de 19 graus. No sudeste, o dia será de maior instabilidade. Sol, nuvem e chuva em São Paulo e Minas Gerais. No Rio de Janeiro, céu fechado e tempo chuvoso. São Paulo, mínima de 14, máxima de 20. Belo Horizonte, mínima de 17, máxima de 25 graus. A seguir, presidente Putin está em Pequim para reforçar a aliança estratégica com a China. E quase 30 mil pessoas fogem de incêndio florestal na Califórnia. Trump ameaça Irã com novos ataques. China e Rússia reforçam parceria estratégica. E OMS, ficou parceria, não falei direito. Trump ameaça Irã com novos ataques. China e Rússia reforçam parceria estratégica. E OMS declara preocupação com o aumento de casos de ebola na África. Confira o nosso giro internacional de notícias. O presidente Vladimir Putin chegou hoje a Pequim para uma visita de Estado, poucos dias após a partida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Putin vai se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping para fortalecer a parceria com seu mais poderoso aliado. Amanhã, eles vão participar da comemoração pelos 25 anos da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável entre os dois países. Ainda em Moscou, antes da viagem, o líder russo divulgou um vídeo em que chama Xi Jinping de amigo e onde destaca que as relações entre a Rússia e a China alcançaram um nível sem precedentes.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã com novos ataques aéreos caso continue o impasse nas negociações entre os dois países por um acordo de paz. Como forma de pressão, os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções ao Irã, incluindo empresas e navios de carga. Já o porta-voz do exército iraniano alertou que o seu país abrirá novas frentes na guerra com os Estados Unidos caso os ataques militares sejam retomados. Sem dar detalhes, o porta-voz falou em novos equipamentos e novos métodos. Reunidos em Paris, os ministros das finanças do G7, o grupo das maiores economias democráticas do mundo, defenderam a reabertura do Estreito de Hormuz e reafirmaram o compromisso com a cooperação multilateral para lidar com os riscos à economia global provocados pela guerra no Oriente Médio. Além de ministros do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, também participaram da reunião representantes do Brasil, Índia, Coreia do Sul e de alguns países do Golfo Pérsico. Subiu para 131 o número de mortes associadas ao surto de ebola na República Democrática do Congo, na África Central. Já são mais de 500 casos suspeitos, incluindo 2 casos na vizinha Uganda. Hoje, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse estar profundamente preocupado com a escala e a velocidade do surto, à medida que o número de casos aumenta. A OMS enviou suprimentos médicos e aprovou um financiamento emergencial de 3 bilhões e 900 milhões de dólares em ajuda aos países afetados. Um incêndio florestal de grandes proporções provocou a retirada às pressas de quase 30 mil pessoas na cidade de Simi Valley, perto de Los Angeles, no sul da Califórnia. Imagens aéreas mostram as chamas se espalhando enquanto helicópteros sobrevoam a área, lançando água para tentar conter o fogo. Não há registro de vítimas. Vamos à previsão do tempo desta quarta-feira para as regiões norte, nordeste e também centro-oeste do Brasil. O tempo segue com sol entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva em alguns pontos do norte, especialmente no Tocantins e Amapá. No Pará, dia de sol com pancadas isoladas de chuva. Palmas, mínima de 23, máxima de 32. Macapá, mínima de 24, máxima de 30 graus. Dia de sol entre nuvens, com temperaturas agradáveis em Pernambuco. No Ceará, tempo firme nesta quarta-feira. Já no Maranhão, dia de instabilidade, com sol e pancadas isoladas de chuva. Recife, mínima de 23, máxima de 32. Fortaleza, mínima de 24, máxima de 29 graus. O dia terá céu com maior nebulosidade, mas ainda com aberturas de sol no Mato Grosso e Goiás. No Distrito Federal, a previsão indica sol intercalado com chuva isolada em alguns pontos. Cuiabá, mínima de 18, máxima de 25. Goiânia, mínima de 19, máxima de 30 graus. A seguir, Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, enfrenta uma ação bilionária no Brasil por causa de anúncios fraudulentos nas plataformas. A Meta, a empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, está no centro de uma discussão que pode mudar a relação entre as plataformas digitais e os consumidores no Brasil. A empresa enfrenta uma ação de R$1,5 bilhão por anúncios fraudulentos que circulam nas redes sociais. Promessas de dinheiro fácil, investimentos milagrosos, celebridades que nunca gravaram aquele vídeo, mas aparecem convencendo milhares de pessoas nas redes sociais. Por trás de anúncios que parecem verdadeiros, uma indústria de golpes cada vez mais sofisticada, impulsionada pela tecnologia.
Agora, a Justiça brasileira discute até onde vai a responsabilidade das plataformas digitais na divulgação desse tipo de conteúdo. Relatórios internos apontam que usuários são expostos todos os dias a bilhões de anúncios considerados de alto risco, incluindo fraudes financeiras, cassinos ilegais e deepfakes criados com inteligência artificial. E por que isso é tão relevante? Por que é tão relevante para o nosso direito consumidor? Porque a tese central é que a plataforma não é apenas uma vitrine passiva. Quando a plataforma vende impulsionamento, segmenta o público, usa os dados desse público para entregar o anúncio e lucra com essa circulação, a plataforma entra na cadeia econômica de publicidade e aí muda tudo. O consumidor ele é vulnerável, ele não sabe quem está por trás do anúncio. A discussão agora é sobre o papel das grandes empresas de tecnologia nesses golpes que circulam nas redes sociais. Especialistas defendem que se as plataformas ganham dinheiro com anúncios impulsionados, também precisam ter mais controle sobre o que está sendo divulgado. Não dá para ser ali um gênio, um algoritmo maravilhoso na hora de vender publicidade, mas virar uma samambaia tecnológica na hora de prevenir o golpe. Uma outra pergunta que é muito importante é até onde vai a responsabilidade das plataformas. A Meta diz que tem intensificado o combate aos golpes nas redes sociais e informou que já levou à Justiça brasileira casos de grupos que usam vídeos falsos e inteligência artificial para enganar usuários. Mas, para especialistas, essa discussão pode mudar a forma como a Justiça enxerga a responsabilidade das plataformas digitais quando esses anúncios fraudulentos circulam e alcançam milhares de pessoas. E anúncio fraudulento, quando recorrente, previsível, monetizado, ele começa a entrar no fortuito interno, responsabilidade da plataforma. Se a plataforma ganha dinheiro com o alcance, ela também precisa assumir o custo da segurança. A discussão também pode levar as empresas de tecnologia a adotarem controles mais rígidos sobre anunciantes, com mais verificação de identidade, filtros de inteligência artificial e canais mais rápidos para denúncias. E a gente está cada dia mais perto de assistir aos Jogos da Copa do Mundo. E no Rio de Janeiro, o pessoal está animado, viu? Esse ano, uma tradição voltou a colorir as ruas. Na favela da Rocinha, artistas e voluntários se reuniram para transformar o asfalto em uma homenagem ao futebol. Decorar ruas e praças antes da Copa é um costume que atravessa gerações em vários bairros do país. Mais do que enfeitar a cidade, a tradição reúne vizinhos e reforça o espírito de torcida entre os moradores. E quando todo mundo se junta, logo as ruas ganham as cores verde, amarelo e azul, em um cenário que mistura festa, arte e futebol. Cada um fez um pedaço para que os pintores às 5 da manhã chegassem e a gente conseguisse finalizar até às 5 da tarde, porque a rua não pode ficar mais de 24 horas fechada, né? Entre pincéis, tintas e desenhos, a arte urbana ganha espaço como expressão da paixão nacional pelo futebol. Crianças, jovens e adultos participam da pintura e ajudam a manter viva uma tradição que passa de geração para geração. E cada detalhe pintado nas ruas carrega a expectativa de ver o Brasil brilhar mais uma vez dentro de campo. O início dessa arte, né, onde a gente coloca as mãos, né, os barracos, né, as casas, como trazer o imaginário que os moradores, né, eles são capazes, são muitas mãos envolvidas e eles são estrelas desse processo, né? A ideia era essa, né, retratar o pintor como protagonista do jogo. Então a gente começa a partir dessa brincadeira e aí era um projeto que era para ser de 20 metros, depois passou para 30, daqui a pouco explodiu a rua inteira, né? Na Rocinha, o asfalto virou tela e a Copa ganhou cor muito antes da bola rolar. Um momento que mostra como o futebol continua fazendo parte da identidade e da cultura brasileira. Boa noite para você. Até amanhã, a gente se vê.